Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar de Medvedev, que está merecendo cada vez mais destaque aqui no canal, que está vivendo uma boa fase. E hoje teve aquele jogo enjoado, difícil, mas que ele no final cresceu e conseguiu uma belíssima vitória. O russo que vai à semifinal e olha, né, vai enfrentar o vencedor de Davidovich Fokina ou Félix Auger-Aliassime, dois jogadores que a última vez que enfrentaram o russo saíram derrotados. Então assim, Medvedev está caminhando para tentar conseguir o segundo título da temporada, quem sabe conquistar cada vez mais pontos e subir de novo no ranking, entende? Já começa a olhar de outra maneira essa temporada do Medvedev após um Australia Open que terminou tão frustrante, né? A questão é, alguns vídeos eu tenho colocado mais em shorts porque eles têm alcançado muita gente, né? E assim, o tênis acaba tendo mais audiência quando eu falo dos big guys, né? Djokovic, Nadal, Carlos Alcaraz, entende? Esses caras acabam trazendo mais audiência, mas eu gosto muito do Medvedev, esses tenistas que eu tendo a gostar mais, eu acabo dando um foco no conteúdo, né? Que acaba sendo assim, né? O Chelsea, por exemplo, o time que eu torço, acaba tendo mais cobertura, porque eu acompanho mais as notícias, eu tenho mais coisas sobre o que comentar. E o Medvedev hoje, ele teve uma partida que começa tranquila, ele vence o primeiro set 6-2 em 25 minutos, uma partida bem rápida, até porque o O'Connell tem um estilo mais saque-voleio, encurtar mais os pontos, né? E parecia ser um passeio para o Medvedev. Porém, o australiano, esse Christopher O'Connell, que me surpreendeu bastante porque jogou uma excelente partida, né? Complicou as coisas, ganhou o segundo set 6-4. Então, a hora que parece que o Medvedev vai resolver em 2 sets, né? Porque o O'Connell saca 5-3, tava 0-40, ele consegue salvar essas chances de quebra. Aí o Medvedev vai lá e consegue se salvar, conseguindo ali um breakpoint e depois convertendo. E aí, depois, na hora que vai sacar para empatar o set, o O'Connell cresce no momento. Mostra-se um tenista também que não só voleia bem, como é um cara que tem golpes no fundo de quadra bem interessantes, e ele estava complicando bastante. Esse foi um jogo que a gente podia ver o russo em apuros em alguns momentos, tendo mais dificuldades. Isso também tem a ver com o primeiro saque do Medvedev, que hoje não impressionou tanto, né? E assim, só teve 5 aces, que é um número baixo para o Daniil Medvedev, mas isso permite a gente olhar um pouco o lado estratégico do Daniil Medvedev, né? A questão que ele consegue machucar demais nas trocas de bolas longas, né? Quanto mais as trocas se prolongavam, mais o russo tendia a prevalecer contra o australiano, que ao meu ver, taticamente foi perfeito nessa partida. Porque assim, o Medvedev, ele tem um estilo de jogo que é bem complicado de se executar, que é o estilo de jeito que ele bate na bola, toda aquela plástica esquisita que ele tem para bater na bola, né? Ele faz uma bola muito chapada, entende? A bola passa muita pouca margem da rede e ela demora a cair, então ela vai lá no fundo de quadra, e assim, quando passa, além de ser uma bola que tem velocidade, que tem um peso difícil de voltar, com bastante agressividade pro outro lado, né? É o tipo de jogo que é complicado de você ser agressivo, entende? Você tem todo momento um cara que consegue colocar a bola com muita profundidade, consegue devolver todas as bolas, entende? O Medvedev, quando tá afiado, é um tenista chatíssimo de ser derrotado, né? É um cara que quando tá confiante, né? Hoje ele teve algumas oscilações, mas quando ele tava confiante, ele muda bastante direção, te obriga a jogar em movimento. E os dois, você jogar em movimento contra o Medvedev nunca é o ideal, né? E a questão é, a gente viu um O'Connell hoje que tentou usar mais os slices, né? Porque você fazendo um slice, que é a bola com mais giro, você perde velocidade, mas ao mesmo tempo você tira a altura da bola. Com isso, um tenista que bate com a bola passando com uma margem muito baixa da rede, vai ter que colocar mais spin na bola, com isso perde potência, pode até ganhar um pouco em precisão se ele souber fazer o spin, mas não é tanto o caso do Medvedev. Ele não é ruim fazendo spin, mas ele gosta mais de fazer aquelas bolas mais chapadas dele. A questão é, jogar em slice é uma linha tênue também, porque você tem que fazer isso muito bem. O Federer era um mágico nos slices, né? E usava isso muito bem, ele tirava muito poder de fogo dos adversários. Só um tenista conseguia tirar essa vantagem do Federer, que era um cara que gerava, assim, o tenista normalmente no top spin gera de 2.000 a 2.500 giros. Tem um tenista espanhol, né, que todo mundo conhece como o rei do saibro, que consegue gerar 4.500 giros, né? E esse é o Rafael Nadal, e é muito por isso que ele machucava tanto o Federer naquele estágio da carreira, né? Que o Federer ficava usando slice, o Nadal chegava tranquilo na bola, e aí, como ele conseguia tirar muito giro da bola, ele conseguia atacar. Os outros não faziam isso com tanta facilidade como o Nadal fez, o que obrigou o Federer a ser um tenista muito mais agressivo contra o espanhol e fugiu um pouco do estilo que ele gostava mais, né? E a questão é, o Medvedev hoje conseguiu pegar um tenista que estava fazendo uma tática perfeita contra ele, que mais machucava o tenista russo e ganhar o jogo.
crescer nos momentos ideais, entender que o saque e voleio dele às vezes ficava um pouco mal executado, né? Porque uma coisa que eu entendo, saque e voleio, você tem que ir mais pro saque aberto. Eu entendo que ele gosta de usar a variação, isso é interessante pra caramba, né? O O'Connell, ele nunca queria ser um cara previsível no saque, queria atrapalhar ao máximo a devolução do Medvedev. Ele sempre tentava às vezes, sempre não, que é um exagero, né? Mas ele tentava várias vezes o saque e voleio sacando no T, né? Na parte central dali da área de saque, né? E eu acho isso uma escolha tão burra, né? Eu me lembro quando o Alcaraz tentou no desespero contra o Zverev, naquela derrota nas quartas de final. E assim, se o cara tem um bom tempo de devolução, ele te passa um pelo lado e pelo outro. Porque você vai ter que cobrir um lado e nessa indecisão de qual lado escolher, você vira um alvo fácil. Quando você tá ali naquela questão do saque aberto, ele vai ter dois lados para tentar a passada, mas você tem uma facilidade para cobrir a quadra muito maior, entende? E é muito mais difícil você conseguir um ângulo correto de passada. E várias vezes ele tentou o saque pelo meio, e a maioria das vezes que ele ganhou o ponto sacando pelo meio tentando volear, é porque o saque foi muito bem executado e neutralizou a devolução do Medvedev. Em vários momentos o Medvedev conseguia a passada, seja em um tempo ou em dois tempos. Então, eu acredito que ele devia tentar mais o saque no corpo e o saque aberto em vez do saque fechado. Mas me impressionou a mão dele para volear. Claramente tem muito talento nesses aspectos, né? E ele conseguiu jogar muito bem no fundo de quadra em vários momentos. Tem bons golpes no seu backhand com uma das mãos. Eu sou um cara fissurado com backhand com uma das mãos. Tem um forehand interessante, mas no fundo de quadra contra o Medvedev numa quadradura, cara, quando ele tá jogando bem, cara, é difícil, né? Acho que até o Djokovic sofre. Essa é a questão, né? Quando o Medvedev tá com fecho no fundo de quadra, até o Djokovic sofre. É nesse ponto. Então, o Medvedev, quando tava 5-5, o momento mais tenso do jogo, apareceu algo que é instável no russo. Ou ele é o cara mais sólido, ou ele é um cara extremamente instável, né? O Medvedev tem esse problema, mas ele foi muito sólido nesse final de jogo, quebrou o saque do O'Connell e depois sacou sem muitos problemas, fechou a partida. Vitória por 2-7-1, 6-2, 4-6, 7-5. Boa vitória do Medvedev, avança mais uma semifinal, mais uma vitória, 12 vitórias e 2 derrotas nessa temporada. Perdeu para o Djokovic em Adelaide e perdeu para o Korda lá no Australian Open. E a meu ver, o Medvedev vem jogando um tênis excelente, né? Eu não sei como ele vai chegar para o próximo torneio em Dubai, né? É Dubai, né? O ATP 500 de Dubai, acho que vai ser lá, né? Mas, de qualquer maneira, há de se dizer que o tênis dele melhorou bastante em relação ao que a gente estava vendo na última temporada. Tô vendo o Medvedev mais confiante, tendo uma noção melhor na hora de atacar, não encolhendo muito o braço, conseguindo sustentar as trocas com maestria. E é um cara que tá, a meu ver, encontrando soluções melhores e saindo um pouquinho mais da zona de conforto e conseguindo ter êxito nisso. Então, o russo tem conseguido aí bons desempenhos, a ver onde ele consegue chegar nesse torneio. Eu acredito que pelos que sobraram, ele é o favorito, né? Mas é aquela história, né? O esporte pode surpreender e eu não esperava um jogo tão difícil hoje, mas méritos ao Christopher O'Connell, porque jogou muito bem, ele conseguiu fazer uma estratégia que machuca o Medvedev com muita maestria, mas aí é o ponto do Medvedev. Foi um jogo que complicou a vida dele, encurtou os pontos com saque e voleio, usou bastante golpes com slice para tentar neutralizar bons ataques do Medvedev e ainda assim o russo venceu. Então, boa vitória para Daniil Medvedev, a ver como ele prossegue nesse torneio no ATP 250 de Doha. Se ele ganha esse torneio, mais pontos para o ranking, cada vez mais ajudando na recuperação dele para voltar a lutar pelo top 1, porque a gente sabe que o Daniil tem capacidade para isso, não à toa já foi número 1 do mundo. Gente, para esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.